sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, em nossa aula de hoje, nós iremos ter a introdução sobre o conjunto dos números inteiros. Então, eu espero que vocês aproveitem ao máximo essa aula. Qualquer dúvida, me procure no privado, no nosso canal no YouTube, se inscreva e deixe aquele like, ok? Vamos à aula? Conjunto dos números inteiros. Então, reunindo os números naturais com os números inteiros negativos, obtemos o conjunto dos números inteiros, que é representado assim. Então, observe que nós temos os naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim infinitamente. E os inteiros, observe que nós temos os negativos, né? Negativo 6, negativo 5, 4, negativo 3, negativo 2, negativo 1, para aí. Certo? E a junção deles, observe, tanto os negativos quanto os positivos, é que dá realmente a origem, ou dá o nome do conjunto dos números inteiros. Observe também que a letra que simboliza o conjunto dos inteiros é o Z, ok? Então, o conjunto dos números inteiros são justamente a junção dos naturais com os inteiros negativos. Então, representação na reta numerada. Então, considere a reta R abaixo. Para representar os números negativos, os números positivos e o zero nela, iremos começar escolhendo um ponto de origem. Então, veja só, gente. Nós temos já o ponto de origem. Não são dois zeros. Aqui em cima nós temos um ponto O e nós temos aqui um ponto I. Observe que abaixo desses dois pontos nós temos 0 e o 1. Então, veja bem, vamos escolher o ponto O, como nós acabamos de fazer. Em seguida, precisamos escolher uma unidade. Está aqui. Ó. Essa unidade é justamente a distância entre os pontos O até o ponto I. Então, nós iremos chamar de unidade. Nesse caso aqui, vocês vão ver que eu já escolhi a unidade de medida. Então, por exemplo, a distância entre OI, sendo OI igual a 1, porque entre 0 e 1 nós temos uma medida, uma unidade. E essa unidade valendo 1, eu coloquei em centímetros. Então, a distância entre 0 e 1, eu tenho uma unidade e coloquei qual é essa medida, no caso, 1 centímetro. Ok, galera? Então, gente, a partir da origem O, marcamos outros pontos usando a mesma unidade de medida. Veja, vamos para o ponto O e o ponto O vale 0. Então, a partir daí, nós começamos a identificar os valores à nossa direita, que são sentido positivo, e os valores à nossa esquerda, que são de sentido negativo. Então, observe que o ponto X, o valor dele é 3 positivo. Observe que nós temos agora no valor à esquerda do ponto P, ele vale justamente negativo 4. Então, observe exclusivamente que nós temos uma reta e essa reta numérica está associada ao conjunto dos inteiros. Ok, galera? Módulo ou valor absoluto de um número inteiro. Então, chamamos de módulo ou valor absoluto de um número inteiro a medida da distância entre o ponto que representa esse número e a origem da reta numerada. Então, o módulo de um número inteiro, diferente de zero, é sempre positivo. Então, vejamos a reta numerada abaixo, para a gente entender mais nitidamente. Então, no ponto O valor é 0. Então, observe o seguinte, gente. Entre negativo 1 e 0, nós teremos uma unidade. Do mesmo jeito, do positivo 1 ao 0, nós também teremos uma unidade ou uma distância.
Vamos agora, como está aqui, ó, nós temos o ponto A, que vale negativo 2. Então, do negativo 2 até o zero, você vai ter 1 e 2. Isso quer dizer o quê? É uma distância entre negativo 2 a zero. Do mesmo modo aqui, ó, você pega positivo 2. Então, você vai ter no ponto B 1 e 2. Então, uma distância de 2 unidades até a origem zero, ou a origem do ponto O. Então, observe que depende do número que você está trabalhando, positivo ou negativo. Vamos supor aqui que eu tenha o interesse de saber qual a distância de positivo 3 até a nossa origem O. Então, nós temos 1, 2 e 3. Do mesmo modo, se você pegar também o negativo 3, 1, 2 e 3. Isto quer dizer que o que muda neste caso é apenas o próprio sinal, o próprio sentido, positivo e o negativo. Mas como a gente vai diferenciar, por exemplo, o módulo ou a distância de negativo 3 para 3? Então, observe o seguinte. Então, note que o valor absoluto de negativo 3 é positivo 3. Ou seja, quando você pega um número negativo e coloca ele dentro desse módulo, justamente esse símbolo aqui é o módulo, você extrai esse número sendo positivo. Ou seja, o efeito é negativo, entre parênteses, negativo 3. Então, negativo com negativo, o sinal vira positivo. Então, gente, esse é o efeito que está acontecendo aqui em módulo. Então, em módulo negativo 3, nós fazemos essa operação aqui. Negativo com negativo, o sinal se dá positivo. Ok? Continuando. O módulo de zero é zero, porque o zero dentro do módulo, ele vai realmente ter o mesmo sinal. Ele vai ser zero. Vai ser praticamente positivo, né? O módulo de negativo 2 é positivo 2. Então, observe que é o mesmo efeito que nós vimos ali com o negativo 3. Então, colocamos o número dentro do módulo e o efeito é o mesmo. Vai ficar, nesse caso aqui, negativo com negativo 2. Então, negativo com negativo se transforma em positivo e nós temos positivo 2. Ok, galera? Números opostos ou simétricos. Em qualquer reta numerada com números positivos e números negativos, temos uma simetria central em relação à origem da reta. Então, observe a imagem abaixo. Veja, gente, que nós temos o ponto O e o valor é zero. Então, essa aqui é a nossa origem. Então, há uma simetria. Observe o seguinte. Nós temos o ponto A e há uma simetria com o ponto B. Porém, os sentidos são diferentes, né? Nós temos positivo e o negativo. Mas com relação ao eixo, à origem, eles são simétricos. Esse lado daqui, positivo, no caso, OA, ele também é semelhante a esse lado OB. Então, nós temos uma simetria ou os números opostos. Observe que nós temos positivo 1 e negativo 1. E essa relação de AB, nós temos uma simetria entre OA e OB. Se você observar, se você puder entender simetria, simétricos, coloque sua mão sobre a outra. Observe que elas ficam perfeitamente encaixadas. Mas se você abri-las, nós temos dois pontos. Nós podemos dizer que a mão direita é o ponto A. Nós podemos dizer que a mão esquerda é o ponto B. E os dois dedos, vamos colocar aqui os dedos midinhos, né, os pequenininhos, eles estão se tocando. Então, vamos dizer que seja o ponto justamente O. Então, nós temos uma simetria de uma forma bem prática, né, bem rápida de entender simetria. E números opostos é porque realmente nós temos positivo 1 e negativo 1. Ok, galera? Então, note que o oposto de positivo 4, né? Você pode escrever o 4
com o sinal ou sem o sinal de positivo, o oposto é negativo. Então, nós temos positivo 4, o oposto é negativo 4. O simétrico ou oposto de positivo 7, nós vamos ver aqui, ó, observe que nós temos negativo com positivo 7, esse sinal aqui vai se transformar em negativo. Então, o oposto de positivo 7 é justamente negativo 7. Certo, galera? Chegamos aqui também ao oposto de negativo 9, é justamente negativo com negativo 9, vai dar negativo com negativo, positivo. Você pode escrever o sinal de mais ou simplesmente somente o 9, que a gente vai entender que ele é positivo. Então, aqui nos dá, né, a simetria ou os números opostos. Observe, por exemplo, o oposto de positivo 10, olha, aqui está negativo 10. O oposto, por exemplo, de negativo 4, o oposto está aqui, é positivo 4. Mas se você observar, eles formam como se fosse uma figura, né? A distância entre eles, em relação à origem, forma como se fossem figuras, né? Bem interessante essa parte de simetria e números opostos. Comparação de números inteiros. Então, a partir de agora, nós iremos comparar esses números, né? Então, comparar dois números significa dizer que o primeiro número é maior do que, então, maior do que esse sinal aqui, ó, essa abertura aqui vai ficar na frente do número, é menor do que, então, essa pontinha aqui vai ficar na frente do número, isso diz que o número é menor. Aqui é maior e aqui é menor. Ou o número é igual, então o sinal de igual você já conhece, né? Então vamos observar aqui essa reta numérica abaixo. Observe que nós temos a nossa origem 0 e números à nossa direita, no sentido positivo, e nós temos números à nossa esquerda com sentido negativo. Então vamos aos primeiros exemplos. Positivo 4, a abertura é maior do que positivo 3. Com certeza. Então, o sinal que você vai usar é maior que. Ou seja, se você achar conveniente, é melhor escrever sem o sinal na frente do número, né? No caso, o sinal positivo. Nós já sabemos que o 4 é maior do que 3. Vamos agora para o segundo exemplo. Está dizendo que positivo 2 ele é maior do que positivo 1. Concordo? Realmente é verdade. Ou você escreve dessa forma, ou simplesmente 2 maior do que 1. Observe que a abertura de maior está relacionada na frente do número. Continuando os nossos exemplos, observe agora que nós temos negativo 4 e negativo 3. Aí vem algumas perguntas. Quem é o maior? É o negativo 4 ou o negativo 3? Mais um. Quem é o maior? 0 ou negativo 1? Gente, nesse caso, o número que está mais próximo do zero, podemos classificá-lo como o maior. Então, veja só. Entre o número negativo 4 e 3, então 4 ele é menor. Olha que o sinal já mudou, né? O 4, negativo 4, aliás, ele é menor do que negativo 3. Aí vem aquela pergunta, por que, professor? Pois o negativo 3, observa aqui, ele está mais próximo de zero. Então, se você for comparar esses dois números, quem está mais próximo de zero? É negativo 4 ou negativo 3? Lógico que é negativo 3. Então, o negativo 4 ele é menor do que negativo 3. Ok, galera? Continuando aqui, ó. O número negativo 1 ele é menor do que 0. Sim, porque ele está à esquerda, ele está depois, né, do zero, no caso, com sentido negativo. Então, ele é menor do que 0. Mas por que ele ainda continua sendo menor do que 0, professor? Porque observe que o 0 está mais próximo dos números positivos.
Então, como está dizendo aqui, pois o zero está mais próximo dos números positivos. Continuando, só mais um exemplo. Por exemplo, quem seria o maior? Era negativo 1 ou negativo 3? Então, vocês vão responder depois na aula. Quem seria o maior? Negativo 1 ou negativo 3? E vamos para as nossas primeiras atividades de fixação. O primeiro diz o seguinte, gente. Observando os números inteiros abaixo, identifique cada número nos seguintes pontos da reta numérica. Então, observe que vocês vão ter, a sua origem, que é o ponto O, que tem valor 0, e vocês vão dizer, por exemplo, quanto equivale que. Então, vamos tomar pela origem. Quanto equivale o ponto X? Quanto equivale o ponto M? Ok? Então, está aqui. O simétrico do ponto Q, quem é ele? O valor do ponto X. O módulo do ponto E. Opa! Então, vocês vão trabalhar com o módulo. E na letra D, o simétrico do ponto S. Segunda aplicação. Então, observe a imagem abaixo. Veja que tem um jovem, ele está sendo monitorado em sua temperatura. A temperatura indicada é 36,6 graus. Nesse caso, qual seria a temperatura simétrica a essa? Então, vocês vão ver o conceito de simetria para responder qual seria a temperatura simétrica a 36,6 graus. Terceira aplicação diz o seguinte: Amanda foi desafiada a explicar à sua mãe o quanto gastou em um lanche com seus amigos. Então ela tinha R$54, Ana, sua amiga, tinha 80 e Pedro também, da turma, tinha R$94. Ela disse que todos juntaram suas quantias e tiveram um débito de R$218. Ela disse que, somando seu dinheiro com o de Ana, é maior, observe que o sinal aqui é maior do que R$218. Pedro disse que a soma de 54 mais 80 mais R$94 é menor do que foi gasto. Então, neste caso, faça a contabilidade e diga se o gasto foi maior do que, menor do que ou igual, como Pedro ou Amanda foi exposto, e qual cada um disse. Então, vocês vão dizer quem desses dois está realmente correto. Na quarta aplicação, diz assim: abaixo representamos na reta numérica os números x, y, z e z. Então, observe que nós temos nossa origem 0. Então, nós temos y, x e z. É correto dizer que, na letra A diz que y é maior do que z. Na letra B diz que y é menor do que x. Na letra C diz que x é maior do que zero. E na letra D diz que z é um número inteiro positivo. Então, analise, não apenas marque, analise cada questão dessa, cada alternativa dessa e marque realmente a correta. No quinto diz o seguinte: aponte usando os símbolos maior, menor ou igual nas sentenças abaixo. Então vocês vão ter A, B, C, D e E. Então vocês vão dizer, o número 3 ele é maior ou menor ou igual a negativo 9. Vocês vão também dizer na letra B, o número negativo 5 ele é maior, menor ou igual a negativo 3. Na letra C, vocês vão dizer que o número negativo 3 ele é maior, menor ou igual a 3. Na letra D, o número negativo 4 ele é maior,
menor ou igual a zero. E por último, na letra E, o número negativo 2 ele é maior ou é menor ou é igual a negativo 1. Ok, galera? Então veja, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que tenha gostado ao máximo. Qualquer dúvida, me procure no privado e eu espero vocês na próxima aula, se Deus quiser.